Mesmo dia em que a primeira turma do STF manteve a prisão preventiva, a bancada do PL se reuniu com o objetivo de definir uma articulação para ajudar o ex-presidente da República. Repórter André Anelli chegando de Brasília aqui com a gente. Quem participou desse encontro? Qual foi o resultado? Tudo bem, André? Boa noite para você. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A reunião a portas fechadas entre a cúpula do Partido Liberal, o PL, definiu que o objetivo único da oposição ao governo nesse momento é aprovar a anistia aos condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes. Os membros do partido acertaram apoiar a tramitação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria, que apenas reduz as penas aos condenados. Só que dessa forma, eles entendem que vão manter o tema em debate no Congresso para logo depois alterarem o texto no plenário para retomar o texto da anistia ampla, geral e irrestrita, como o partido defende. O senador Flávio Bolsonaro, ele que foi escolhido como uma espécie de porta-voz dos assuntos relacionados ao ex-presidente, afirmou que a anistia é a estratégia principal do PL nesse momento. Objetivo único, a partir desse momento, é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e entendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final, vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria, o nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. Flávio Bolsonaro participaram dessa reunião no Partido Liberal outros dois filhos parlamentares do ex-presidente, no caso, os vereadores Carlos e Jair Renan Bolsonaro. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também esteve no encontro que foi conduzido pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. E todos eles acabaram também debatendo em relação à tentativa de rompimento ou aos danos causados à tornozeleira eletrônica que era utilizada para monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele estava em prisão domiciliar cautelar. Flávio Bolsonaro voltou a dizer que o rompimento ou a tentativa de rompimento da tornozeleira, o dano causado ao equipamento, foi resultado de uma alucinação do pai dele, o ex-presidente, que é, portanto, resultado de novos remédios que foram entregues e que foram prescritos a ele. E a tornozeleira foi o de menos. Ele já queria fazer no dia 22, já havia sido a resposta dada pela Polícia Federal e pela PGR no dia 21, portanto antes, opinando pela transferência dele para uma sede da Polícia Federal, e ele faz uma referência de 2, 3 linhas ao que aconteceu com a pulseira. Eu acho que é um consenso, quem conhece, quem já ouviu a voz dele, quem já conversou, que ele ele está com a fala completamente alterada. E aí quando vem um laudo médico provando quais eram os remédios que ele tinha tomado, as circunstâncias, e que as consequências médicas são exatamente aquelas que foram alegadas, e ele não está em condições normais ali nem de saber o que tá fazendo, o Alexandre de Moraes virou um negacionista, está negando a ciência agora. Ele simplesmente ignorou as provas que foram mais provas que são colocadas, que são a favor do presidente Bolsonaro, ele simplesmente ignora, finge que não vê ou faz chacota. Flávio Bolsonaro também afirmou que vai visitar o pai nesta terça-feira na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde ele está detido em um quarto de 12 metros quadrados,
justamente então atendendo a um pedido que foi aceito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele aceitou que a esposa, que já fez uma visita então ao ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo, e os filhos façam essas visitas desde que haja então uma comunicação prévia à Justiça, no caso então ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, essa reunião no Partido Liberal também definiu que vai caber ao ex-presidente Jair Bolsonaro definir e também o momento em que vai ser definido o sucessor político dele para concorrer às eleições de 2026. Nas palavras de Flávio Bolsonaro, apenas quando essa decisão sair da boca do ex-presidente da República, aí então é que vai haver algum tipo de articulação do partido nesse sentido. Tiago. Isso, André Anelli, você volta em instantes para falar sobre o caso envolvendo Jorge Messias, ele que tenta articulação para que o Senado acabe marcando a data da sabatina e tenha a resposta do presidente do Senado. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu chamar de novo as nossas comentaristas aqui no estúdio e também o Nelson Kobayashi. Eu vou começar por você, Dora, chegando aqui para conversar com a gente. Agora, se a questão pura política, de que forma o PL vai conseguir tentar resgatar essa discussão da anistia e essa articulação, como é que fica essa articulação para se indicar o candidato principal da direita no ano que vem com o ex-presidente preso agora na Polícia Federal? Dora. Olha, fica desse jeito, de uma forma completamente atabalhoada, apressada, tipo, é o que temos para agora, né? Ressuscitar essa bandeira da anistia, uma bandeira que estava absolutamente enterrada. O projeto da dosimetria, que substituiu esse da anistia, também não andava lá muito bem das pernas, e o PL mostra com isso, com a ressurreição, ou a tentativa de ressurreição da bandeira da anistia, que não tem o que dizer. Então, pega isso, qualquer coisa, no Congresso, na Câmara e no Senado, já se falou que não tem voto para votar, para aprovar isso. Então, mas o PL carrega essa bandeira para ter algum discurso, mas é um discurso que vai dar em nada, é uma votação que vai dar em nada. Talvez isso sirva para o PL para levar à pauta o projeto da dosimetria, que também não estava ali, estava capengando sem entrar na pauta, o Hugo Mota não querendo pautar isso, mas se entrar o projeto da dosimetria, desse jeito aí que o Anelli nos trouxe, entra o projeto da dosimetria, aí o PL tenta emendar para colocar a anistia. Ora, isso não tem a menor chance de dar certo e, obviamente, qualquer deputado ou senador do PL que tiver mais de 5 anos de idade percebe ou concorda que não vai dar. Mas sabe aquela coisa? É o que temos para o almoço e para o jantar também. Então, com o passar do tempo e o andar dos acontecimentos, de repente o PL se articula melhor. Enquanto isso, porque tem a outra direita, fora do PL, fora do bolsonarismo. Essa sim, a gente ainda não vislumbrou qual seria a estratégia. E por que não vislumbramos? Não é porque a gente seja cego nem míope, é porque eles ainda não chegaram a uma conclusão. Pois é, uma discussão, né, Denise, dentro disso que a Dora está falando, que começou no próprio sábado, é o isolamento do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Congresso Nacional, pelo menos, nós estamos falando sobre essa discussão fora. De que maneira esse grupo da esquerda, que não faz parte, é mais o Centrão, talvez, se vai com Jair Bolsonaro ou não vai? Como é que fica a situação agora? Eu acho que a situação fica bem mais complicada do ponto de vista de discussões no Congresso a partir dessa iniciativa do ex-presidente Bolsonaro de tentar violar a tornozeleira. Inclusive, eu estava vendo há pouco que será feito inclusive um teste para ver que equipamento de solda que poderia produzir um estrago semelhante e quanto tempo levaria para se acontecer isso. Já foi confirmada a violação, mesmo a tentativa de violação. Isso tirou muito daquela argumentação de que não havia risco de fuga, e não vamos esquecer do caso Ramagem. Então, eu tenho a impressão que todos os implicados no núcleo mesmo da tentativa de golpe, eles todos estão conformados com essa situação, sabendo do risco de serem presos de fato. O Ramagem foi para o exterior, a esposa dele até fez postagens no final de semana dizendo que não confiava na justiça aqui no Brasil. Nós temos outros se manifestando agora,
já na expectativa da forma como serão presos, em que local que eles poderão ficar. E antes havia essa argumentação da defesa, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, do estado de saúde e da idade dele. E isso mesmo pode ser até enfraquecido num primeiro momento, ele pode ficar um tempo a mais preso, tendo todo o acompanhamento médico. Foi um cuidado que se teve desde o momento da prisão, de ter total acesso a médicos, não apenas a médicos que já o acompanhavam, mas médicos que foram contactados pela Polícia Federal para que não se tenha a argumentação de que ele não está tendo a assistência necessária. Ele tem apresentado vários problemas de saúde durante a prisão domiciliar, foi ao hospital algumas vezes e ele terá essa assistência. Né? Então, é isso, enfraquece o discurso, né, como a Dora colocou, exatamente, fica sem argumentação, aí se retoma esse projeto que parecia esquecido, da anistia e da dosimetria também. Ô Kobayashi, falando sobre a anistia, o quanto a gente discutiu esse assunto aqui na programação da Jovem Pan e quais são as chances? O que vai ser definitivo ou decisivo para esse assunto seguir no Congresso Nacional, se é que vai seguir? Em outros momentos a gente até falou que isso pode ser brecado pelo Supremo. A tramitação é longa, estamos na reta final do ano também. Koba. Viabilidade do projeto ir adiante, acredito que seja de fato muito difícil que isso seja pautado e muito menos aprovado. Acredito que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo tenha perdido a oportunidade de levar adiante a dosimetria naquele momento em que houve a articulação do ex-presidente Michel Temer com Aécio Neves, Paulinho da Força, que envolveram em um grande acordo não só pessoas do governo, pessoas do judiciário, e que só faltava o ok do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para que isso fosse adiante, só que isso passava também por uma bênção já adiantada para o Tarcísio de Freitas ser o anunciado candidato da direita para 2026, inclusive se compondo ali com a centro-direita. Perderam a oportunidade, não sei se é muita autoestima, uma autoconfiança muito grande de que conseguiriam peitar a ideia da dosimetria para insistir na anistia, e agora se vê nessa situação de só pedir. Vai ter coletiva de imprensa, vai ter post nas redes sociais, mas não tem força nem viabilidade política de levar isso adiante. E para fechar aqui, pegando carona no que disse a Denise, também concordo de que o presidente perdeu uma outra grande oportunidade de explorar politicamente a sua prisão, porque ele seria preso com ou sem tentativa de rompimento da tornozeleira. A representação da Polícia Federal pela prisão foi datada do dia 21, sexta-feira. Isso está na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, página 7, o início da página 7, ele fala a respeito disso. E ele acolhe todos aqueles argumentos que a polícia leva. A questão da vigília que foi convocada, a situação dos outros que fugiram, a Carla Zambelli, o Ramagem, o Eduardo, enfim, e com base só nisso, certamente o ex-presidente teria um argumento muito forte de prisão injusta, porque são todos argumentos fracos, e pode juntar 5, 6, 10 argumentos fracos, não tornam um argumento forte, não tornaria uma fundamentação forte. A questão é que de um dia para o outro ele foi lá e deu motivo, deu razão. Tentar perfurar a tornozeleira eletrônica é motivo de agravamento da situação e de prisão preventiva. Para fechar, agora sim, o portal STF em Foco, uma página do Instagram que faz pesquisas do STF, levantou que em 60 vezes o STF já se deparou com essa situação de tentativa de rompimento de tornozeleira. E nas 60 vezes, com outras pessoas anônimas, desconhecidas, o STF agravou para a prisão preventiva. Então seria inédito o STF não agravar, não tornar a prisão preventiva aquela domiciliar anterior depois do que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro.